Meus amigos, como vocês sabem, nós estamos dedicando o estudo deste ano ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos procurando detalhar mais, aprofundar-nos um pouco mais nos ensinamentos, porque este livro, em abril, ele completa 150 anos. Então é justo que a gente faça uma homenagem ao próprio livro e, obviamente, a Allan Kardec, que dedicou tantas horas da sua vida para a elaboração desse livro, que se constitui para todos nós em um dos maiores livros de que a humanidade tem notícia e também reverenciar aqueles que esse livro já salvou do suicídio, da eutanásia, enfim, dos desgostos, dos desesperos, das angústias. Então, vai aqui a nossa homenagem singela para o Espírita Carva Schutel, e eu quero agradecer inicialmente aos companheiros que me antecederam e que fizeram uma elaboração desde a introdução do livro até o presente momento, quando nós vamos nos deter mais sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas como vocês viram, houve por parte dos companheiros e que são expositores aqui da nossa casa, expositores inclusive já convidados também por nós, e que trouxeram a sua colaboração, abrindo-nos o entendimento para compreender melhor as lições do nosso Mestre Jesus. Iniciando, portanto, esse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos ver que Kardec fez a seguinte preparação do capítulo, dividindo-os em tópicos que são importantes para a gente poder entender o geral desse capítulo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e a instrução dos espíritos, uma realeza terrestre. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito de Jesus a sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O que nós podemos observar desta passagem? Primeiramente, eu queria chamar a atenção daqueles que têm as obras de Emmanuel em casa, porque ele tem uma coleção em que ele interpreta não apenas os ensinamentos e as parábolas de Jesus, como também ele traz ensinamentos sobre os atos dos apóstolos, as cartas que os apóstolos enviaram
aos cristãos primitivos. E entre essas passagens, me ficou muito nítido, né, uma interpretação de Emmanuel, e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ecce homo. E a partir dessa pequenina expressão, Emmanuel desenvolve um tema extraordinariamente importante para nós. Quando Pilatos, chamando Jesus, apresentou a multidão e diz: eis o homem. E na brilhante interpretação, profunda interpretação de Emmanuel, ele quis dizer que naquele momento Jesus representou o que a humanidade tem de mais sagrado e mais importante, que é ele ser humano, é que ele se apresentar como uma criatura humana. Ele não disse, Pilatos não disse expressões diferentes, expressões que poderiam indicar outra coisa, mas ele foi ao ponto certo: eis o homem. De fato, Jesus estava ali na sua mais esplendorosa humanidade, quer dizer, inerme diante daqueles que o estavam julgando, sem possibilidade alguma de defesa, mas o homem com toda a sua dignidade, a sua importância, a sua singeleza. Eu recomendo, portanto, que vocês procurem em Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, que são livros que a gente deve ter na nossa cabeceira, né? E que analisam passagens como essa, às vezes tão pequenina, mas com tanto ensinamento. E aí nós vemos a grandeza do Mestre na sua singeleza, no fato de que estava desarmado completamente diante da realeza terrestre, mas que ele mantinha a sua realeza espiritual. Vale a pena dar uma olhada. A outra questão que eu vejo aqui é que Jesus frisou, né? Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente viria em meu socorro e me libertaria. É interessantíssima essa parte, porque as suas hostes celestiais, elas não podem ser comparadas aos exércitos da terra, porque elas obedecem a um plano superior, a uma realidade da qual nós não temos muita noção do que seja, porque somos ainda muito atrasados, espiritualmente falando. E a outra questão: o meu reino ainda não é aqui. Quer dizer que um dia será? Será que um dia nós teremos na Terra o reino de Jesus? O que vocês acham? Com certeza. Hã? Com certeza. Sim. Nós só não podemos prever quando. Mas ele falou com segurança: ainda não é aqui, mas um dia será. Né? Há uma distinção tão grande nesse momento,
nesse instante em que ele está sendo julgado, entre o que os homens convencionaram chamar de realeza e a realeza em toda a sua veracidade que Jesus trouxe. Se nós fizermos um balanço, nós vamos ver que naquele momento, como também com o decorrer do tempo, nós não estávamos preparados para isso. Nós não sabíamos o que significava, né? Para nós era assim: vamos julgar o malfeitor, não importa se ele foi injuriado, caluniado, quais as acusações que pesam sobre ele, se são justas ou injustas, o importante é que ele morra. Mas ali nós estávamos diante de um tribunal que é essencialmente humano e por isso falho. E a distinção entre o que seja realmente a realeza celestial, a realeza espiritual, que o Cristo representava ali seminu, desguarnecido, vilipendiado, sangrando, porque já havia sido inclusive julgado e açoitado, mas era a dignidade do verdadeiro príncipe, do verdadeiro senhor do mundo em que vivemos. Mas, como eu disse, a nossa compreensão desse fato era, naquela época, muito pior do que a de hoje, porque o tempo passou e é possível que a gente já tenha amadurecido um pouco. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Sou o rei. Não nasci e não vinha a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São expressões do Novo Testamento, da vida do Cristo, que estão em João, no capítulo 23, 33 a 37. Aqui também nós temos que observar a distinção entre o que nós sabemos ou conhecemos, ou pensamos que sabemos, do que seja realeza espiritual, e o que é verdadeiramente ser um rei do ponto de vista da espiritualidade. Então, ele diz: eu vim a este mundo, eu vim senão para dar testemunho da verdade. Jesus vai falar sobre a verdade em outras ocasiões também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a essência das coisas nós não conhecemos. Ele vinha falar dessa essência, do que é fundamental, daquilo que realmente conta, que não se esvai como fumaça, ou que não são bolhas de sabão, e que nós conservamos como sendo grandes verdades, mas que não são, porque desaparecem no túmulo, ou antes que o túmulo chegue. Então, Jesus está falando de coisas perenes, eternas. Eu vim para dar testemunho da verdade. E o mais interessante, por que nós não tínhamos condições ali de compreender o que estava se passando
nem o que ele era e que tipo de julgamento ele estava tendo, como nós falamos há pouco, e nem que tipo de realeza ele tinha. Por quê? Exatamente porque ele explica: os que conhecem a verdade escutam a minha voz. E nós poderíamos escutá-la? Nós tínhamos condições para escutar? É por isso que a gente vai ao cinema para ver a vida do Cristo e chora feito um condenado. Desde pequena eu sou um horror, eu não posso adentrar no cinema na época da Páscoa, porque era um horror, os baldes e baldes de água. Então, a nossa questão com a traição e com a injustiça é tão grande à medida que a gente vai tomando conhecimento do que nós fizemos na realidade. E é muito triste constatar, mas é verdade. Nós não pagamos essa dívida. A humanidade não pagou. Ao contrário, só recrudesceu e só aumentou. Nós não tivemos o pagamento dessa dívida. E nós nos arvoramos assim grandes cristãos, né? Mas infelizmente a nossa compreensão do cristianismo e das lições do Cristo ainda são precárias. Nós não temos essa noção exata. Em seguida, né, Kardec faz a análise, ele mesmo, né? E vocês vão ver estão vendo, aliás, durante todo o livro, que as interpretações de Kardec, elas são de extremo bom senso, né? E além de interpretações que ele deu sobre a situação, ele recebia todas as mensagens que os médiuns enviavam para ele, psicografadas, da Polônia, Cracóvia, do interior da França, Bordeaux, do Havre, e, como vocês sabem, ele colocava as cidades da onde vinham essas mensagens. E ele foi fazendo com que, à medida que a mensagem chegava, ele ia colocando exatamente no capítulo que era importante aquela mensagem. Então ele recebeu a comunicação de uma rainha da França, e essa comunicação foi no Havre, em 1863. E o que ele fez? Ele colocou: meu reino não é deste mundo, mostrando então a diferença entre uma realeza terrestre e uma realeza espiritual. Mas voltando aqui, né, na interpretação do Kardec, nós vemos o que ele disse. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, e ele reforça, ainda não é deste mundo, no final, ele está mesmo ampliando a nossa visão.
porque existe todo mundo espiritual que nós não conhecemos. Imagina a época dele. Aí, quando nós temos as informações de Allan Kardec agora, vemos a dificuldade que é de você explicar, não é, os postos de assistência que existem no mundo espiritual, as cidades, né, os diferentes trabalhos, as ações daqueles que já partiram e continuam vivendo numa outra dimensão. Quando a gente começa a falar em tudo isso, vocês sabem como é difícil o entendimento das pessoas a esse respeito, né? Então, quando Allan Kardec ressaltou, né, meu reino não é deste mundo, e falou sobre a vida futura, ele estava tocando num ponto básico do cristianismo, que é a abertura para a vida espiritual. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. E nós sabemos que não apenas os judeus, né? Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, e não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. Aliás, esta é uma crença generalizada entre aqueles que acham que o reino da gente é deste mundo. Querem cada vez mais aumentar o patrimônio que um país tenha. No caso aqui, a Palestina, né, Israel, e depois os outros países a mesma coisa. As vantagens que adivinham, né, que deveriam inclusive das guerras e tudo mais, era para que o país se engrandecesse do ponto de vista material, mas não tinha compromisso nenhum com a espiritualidade superior. E tem sido assim sempre. Por isso é que Jesus disse, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que nós entendemos aqui na Terra, ela é uma pausa para a guerra. Toda a nossa existência, toda a nossa história, ela é forjada nas guerras. Então, as pausas que a gente tem, é sempre para se preparar, para inchar mais, para ter mais armamentos, para mais guerras. Por isso que Jesus disse, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do Cristo é uma paz definitiva. Não implica em armamentos de forma alguma, é toda baseada no amor. Então, como é que nós poderíamos entender uma linguagem dessa? Para nós termos uma ideia da grandeza do Cristo, ele é o nosso governador planetário. Para vir até nós, ele demorou 4.000 anos. Foi descendo de estágio em estágio, de dimensão em dimensão, para poder envergar um corpo físico. Tal a grandeza dele.
E depois, quando as pessoas se colocam como grandes conhecedores da vida dele, se põem a fazer filmes que são mentirosos, que são reflexos de sexo mal entendido, de humanidade, do que o ser humano é feito dentro de vícios próprios deles, querendo colocar Jesus nessa mesma situação. É por isso que é importante a maneira como Chico nos leva a entender o que é o Cristo. Ele está numa posição tão alta, que nós não temos a mínima ideia do que seja realmente a sua grandeza. Nós podemos, no entanto, compreendê-lo como nosso irmão, como alguém que deixou os páramos celestiais para vir pessoalmente nos ensinar, como mestre, como modelo, mas nós não entendemos a sua essência. Mas não é necessário entender a sua essência mesmo, o que ele é intrinsecamente, porque ele deixou as lições. Nós temos que seguir. Por isso esse livro aqui é extremamente importante, porque ele cuida das lições do mestre à luz da espiritualidade superior. Então nós vemos aqui, Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não as compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. É um princípio básico de quem é cristão. Principalmente a partir do momento em que ele diz, né, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer que existe outro. Então, todo o cristianismo está baseado nisso. Aliás, eu não sei em que altura o Maida leu, mas ele deve ter lido já para vocês, em que o Karl Schutel, se não me engano, é um espírito do cristianismo, é o livro em que ele diz assim, uma interpretação de Paulo, o apóstolo, em que Paulo diz o seguinte: se Jesus não tivesse voltado da cruz e aparecido entre os homens, materializado entre os homens, o cristianismo não teria se estabelecido. Então, todo o cristianismo, tudo aquilo que nós sabemos como sendo base cristã, tem como princípio a vida futura, a espiritualidade, o mundo espiritual. Está baseado no mundo espiritual. Sem isso, não há fé, não há esperança, não há a construção do verdadeiro reino do Cristo na Terra. Então, nós cristãos, nós temos um selo. E esse selo é fundamental. Acreditar na vida futura, acreditar no mundo espiritual. E, aliás, o espiritismo todinho se baseia na existência desse mundo espiritual e procura explicar. Doutora, falando de Jesus, ele ficou 40 dias, hein? Depois da morte, aterrissado. Dizem que entre os apóstolos e tal. É isso? Ele precisava ficar, né? Sim. Ele precisava ficar porque
ele foi abandonado completamente pelos seus discípulos. Somente João permaneceu ao lado da sua mãe, né? Mas para ele não houve dúvida alguma. Ele apareceu no meio dos apóstolos como se ele tivesse dito: alô, estou chegando, né? Então é uma grandeza de alma, né? De espírito. Não perguntou onde vocês estavam. Ele não tomou nenhuma medida coercitiva para dizer: é assim que vocês me amam, né? Como nós costumamos fazer. Não. Ele simplesmente materializou-se e se apresentou: a paz seja convosco, né? Para ele é como se aquela defecção, aquele momento não existisse, nunca existiu, porque ele sabia que nós éramos crianças do ponto de vista evolutivo, e ele sempre teve assim um carinho muito grande pelos apóstolos, porque sabia que eles lutavam muito também, né? Que o discernimento deles perto do Cristo era muito pequeno, né? Jesus era assim um pássaro condor, né? Das grandes altitudes, e eles, coitados, né? Mas Jesus nunca, em momento nenhum, ele reclamou nada, né? E aí também já mostra essa diferença. Quando os dois discípulos dele iam no caminho de Emaús, né? E ele apareceu para eles no caminho, né? E esses dois discípulos só viram que era ele no momento que ele partiu o pão, porque era a mesma maneira com a qual ele partia o pão quando estava no cenáculo junto com eles. Mas eles não tinham percebido. Então a gente nota que há essa dificuldade, porque os discípulos eram muito simplórios, eles tinham pouco conhecimento, né? Mas ele esqueceu tudo, deixou tudo para trás, né? A defecção de Pedro, a negação do Pedro, né? Quando Tadeu, aquele que negou, Tomé, quis, né? Ele abriu todo o peito, as chagas, mostrou para ele, quis que ele colocasse o dedo. Quer dizer, para ele, os discípulos eram crianças, né? Eram filhos dele, e que ele tinha que compreender. Não chegavam a ter ideia do que realmente ele era, né? E aqui Kardec tem uma expressão muito interessante nesse capítulo. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade, a apreensão da verdade. E por que nós, naquela época que Kardec veio, nós já estávamos mais em condições de aprender a verdade? Tem ideia? Por quê? Nós já estávamos mais em condição? Por causa da Revolução Francesa, do Iluminismo. O Espiritismo veio logo depois do Iluminismo. Porque o Iluminismo, ele foi um período glorioso de grande efervescência intelectual no planeta. Grandes espíritos do campo da filosofia, da religião, da ciência, reencarnaram naquela época. O Iluminismo foi no século XVIII, né? Mais precisamente no século XVIII, 1700 e pouco. E
E esses grandes intelectos que renasceram, espíritos de escola que vieram preparados para isso, eles disseminaram o conceito de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, né? E que as pessoas não deveriam ficar amarradas ao dogma, à imposição. Então, principalmente, eles trabalharam isso na cabeça do povo, que a gente tinha que raciocinar por conta própria, que nós tínhamos que desamarrarmos daquela situação negativa do dogma, de que tudo era imposto e nós tínhamos que acreditar. Então eles pregavam uma religião laica, uma religião que não fosse apegada ao dogma e que fosse construída na base do bem, né, do amor, da verdade. Enfim, vale a pena a gente mergulhar um pouco no iluminismo, porque ele veio salvar a humanidade daquela situação assim, verdadeiramente grotesca em que nós estávamos, de seguir a cabeça dos outros sem raciocinarmos por conta própria. Então é por isso que Kardec diz aqui, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. O próprio Kardec, em A Gênese, no primeiro capítulo, ele diz que toda a preparação do Espiritismo se deu através dos iluministas e que o Espiritismo veio na hora certa para trazer a fé raciocinada. Como é que nós poderíamos ter a fé raciocinada se nós tínhamos uma ação coercitiva de que tínhamos que acreditar no dogma? Isso precisava ser desfeito, desamarrado, destravado, a fim de que a gente tomasse conhecimento de novos lances do pensamento muito mais iluminados, para compreendermos melhor o que se passava na nossa própria vida. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leio. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Aqui nesse parágrafo, Kardec coloca todo o trabalho que ele realizou. Por quê? Porque antes da vinda dele, a alma, a existência da alma e do espírito era tratada
muito superficialmente, como algo até fosfórico, em que você admitia uma transcendência, mas não tinha a mínima ideia do que é que realmente se constituía a vida futura ou a vida espiritual. O que Allan Kardec fez? Ele foi, nesse sentido, um verdadeiro cientista. Por quê? Porque ele passou a interrogar os espíritos através dos médiuns e a interrogá-los de todas as categorias. Os que tinham sido guilhotinados, os que passaram pela vida fazendo ações erradas, os larápios, os assassinos. Ele desceu às filigranas desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material e foi anotando tudo. Então Kardec apresentou uma noção real da vida futura ou do mundo espiritual. Por isso é que ele fala aqui, tá vendo? Que ele desceu, ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, como os próprios espíritos pintam e falam. Então, ele fez um mapa do mundo espiritual através dessas entrevistas. Espíritos elevados, espíritos medianos, espíritos malfeitores ou espíritos que tinham passado por grandes traumas. Ele entrevistou tudo e pôde fazer um levantamento da vida espiritual. Então, Kardec, na realidade, ele foi, né, aquele que descortinou o mundo espiritual de uma maneira real, concreta, mostrando que isso era uma realidade. Ora, até o século XIX, quando ele viveu, isso absolutamente não tinha nem notícia do que tinha se passado após a morte. E ele vinha trazer tudo isso. Daí a importância da tarefa dele. A realeza de Jesus, que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende a primeiro plano numa ordem de ideias quaisquer, e a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas,